Bom, continuando, vamos falar sobre devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O que significa devido processo legal? Significa que a administração tem que seguir exatamente os termos da lei para o processo administrativo, seja a Lei 9784 ou seja uma norma específica para um processo. Se estabelece no processo, por exemplo, que o acusado tem o direito de se manifestar por último, se ele não se manifestar por último, esse processo vai conter uma nulidade, tá? Isso é contraditório, isso é ampla defesa. É direito de manifestar e utilizar todos os meios possíveis. Isso é o devido processo legal. O contraditório e a ampla defesa são direitos estabelecidos em teoria geral do processo, né? Vocês sabem que todo mundo tem direito a se defender e utilizar todos os meios possíveis e imagináveis para se defender. O processo administrativo é a mesma coisa. Está ligado à necessidade de motivação dos atos. Lembrar sempre que decisões que não forem motivadas vão ser nulas. E lembrar também que, eventualmente, em caso de emergência, o Estado pode tomar decisões que não garantam um contraditório e uma ampla defesa. Por exemplo, imagine que eu estou vendendo álcool gel no sinal, agora. O Estado vai lá, faz uma fiscalização usando seu poder de polícia e retira esse bem de mim. Ele tem essa possibilidade, em razão do princípio da autoexecutoriedade que a gente vai falar depois. Eles podem ir lá, recolher todo o álcool gel. E eu não vou ter direito ao contraditório e ampla defesa, naquele momento. Por quê? Porque eles vão usar da autoexecutoriedade para cumprir o que eles entendem que é um dever. Existe uma situação emergencial, o Estado tem essa possibilidade de autoexecutoriamente cumprir as suas decisões sem necessidade de uma decisão judicial. Tá, mas onde é que fica o meu contraditório e ampla defesa? Para depois. Vai ser aberto um processo administrativo para me imputar uma multa, ou seja lá o que for, para me responsabilizar pelos meus atos. E neste processo eu vou ter direito ao contraditório e ampla defesa e demonstrar com provas, com documentos, seja como for, de forma ampla, né, com ampla defesa, que era legítima, que aquele álcool em gel era realmente legítimo, que ele estava autorizado à venda, que não tinha problema nenhum com aquele produto. E aí eu vou ter que ser indenizado naquilo que eu deixei de ganhar e naquilo que eu perdi. Meus bens vão ser devolvidos e eu vou receber uma indenização pelo que eu deixei de ganhar. É o que é possível fazer. Então lembrem sempre que o contraditório e a ampla defesa sempre vão ocorrer. O máximo que vai acontecer, eles vão ser postergados para um momento futuro. O outro princípio é da autotutela. O que significa autotutela em direito civil? Eu sempre pergunto isso. É resolver o problema com as próprias mãos. Agora a gente está numa crise, vai entrar num Walking Dead, aí o pessoal vai resolver, partir para a autotutela para resolver os seus problemas. Judiciário parado, né? Não para a autotutela. A diferença é que a autotutela administrativa é legítima. O Estado tem a possibilidade de utilizar da sua força de forma legítima. Então, a autotutela está ligada a um poder, dever de anular os seus próprios atos quando eles forem ilegais. Está ligado principalmente ao princípio da legalidade. Por exemplo, ele publica um ato com uma ilegalidade e percebe. O Estado tem o poder e tem o dever de revisar esse ato. Ele publica uma nota dizendo que todo e qualquer estabelecimento vai estar em quarentena a partir de agora. Publica dessa forma. Que nenhum estabelecimento, em hipótese nenhuma, pode ficar aberto. E aí ele percebe que está violando outros direitos e outros princípios. Por exemplo, tá, mas isso inclui hospitais, isso inclui a polícia, isso inclui supermercados. Ele tem, na autotutela, o poder e dever de revisar esse ato. Ele tem a possibilidade, e mais que possibilidade, o dever de revisar os seus atos. Porque esse ato está com alguma ilegalidade ou porque ele não tem mais interesse público. Quando ele tem o dever de revisar o ato, é porque o ato é ilegal. Quando ele tem o poder, é porque ele perdeu o interesse público. Qual é a diferença? Por exemplo, a beira-mar é fechada aos finais de semana. Tem uma decisão lá, um ato administrativo que estabeleceu que aos finais de semana a beira-mar vai ser fechada. O Estado pode voltar atrás a qualquer momento nisso, ele precisa de uma decisão judicial. Pode. O Estado pode a qualquer momento voltar atrás. Como ele pode manter? É uma decisão discricionária. Então ele tem o poder de decidir assim.
manter o fechamento ou determinar o fechamento a qualquer momento. Isso é uma possibilidade, não é um dever dele. Não tem ilegalidade no fechamento da beira-mar aos finais de semana, salvo se eu comprove que há violação de outro direito. Por exemplo, eu estou fechando e eu estou violando o direito de ir e vir de quem mora na beira-mar. As pessoas não conseguem sair. Aí esse ato vai ter uma ilegalidade. Vejam que existe, depende sempre da análise contextual. O mesmo ato ele pode tanto ser ilegal como ser simplesmente um ato discricionário. De qualquer forma ele tem que ser revisto. Ele pode ser revisto. Esse entendimento já estava simulado. Súmula 473 da STF, uma súmula bem antiga. A administração pode anular seus próprios atos com derivados de vista que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Então, é uma possibilidade. E a Lei 9784 estabelece no artigo 53, com uma técnica um pouquinho melhor, que a administração deve anular seus próprios atos quando derivados de vista de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Qual é a diferença? Na súmula dizia, a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que o tornem ilegais. Não, ela não pode anular seus próprios atos, ela deve anular seus próprios atos quando eles forem ilegais. Então, apesar da súmula ainda estar em vigor, leiam a súmula acompanhada do artigo 53 da Lei 9784. O artigo 53 da 9784 está com uma técnica mais apurada, mais adequada. Então, a administração deve anular seus próprios atos quando tiver vista de legalidade e pode revogá-los por conveniência ou oportunidade. Não há mais interesse em fechar a avenida no final de semana porque as pessoas não estão utilizando. É uma possibilidade. Tá? Ela não tem o dever. O princípio da motivação. O que é a motivação? Em regra, todos os atos administrativos precisam ser motivados. Essa é a regra. A exceção é nas escolhas que tem um caráter até mais político. O resto, tem autores que falam, inclusive, que não tem exceção. Mas, em princípio, os atos políticos, a nomeação, a exoneração de cargos de livre nomeação, ok, eles não precisam de motivação, não precisam justificar por quê. Até porque, a partir do momento que eu motivo um ato, eu me vinculo. E a partir do momento que eu motivo, eu garanto contraditório e ampla defesa. Se eu estou justificando porque eu estou negando o pedido de alguém, eu estou garantindo que aquela pessoa exerça seu direito ao contraditório e ampla defesa. E tenha um devido processo legal. Se eu não motivo os meus atos, eu estou simplesmente impossibilitando a outra parte de se defender. Então a motivação é característica inerente a quase todos os atos administrativos, tá?